Fala galera, estamos de volta aí, vamos dar sequência ao nosso estudo, tá? No bloco passado eu me dediquei a falar um pouquinho sobre razão, a gente revisou a definição de razão, os elementos de uma razão, lembra? Antecedente e consequente, como representar matematicamente uma razão e fizemos alguns probleminhas, tá? Mas, gente, antes de nós avançarmos no nosso assunto, eu queria mais uma vez chamar você para a tela para trazer de novo aquele probleminha dos homens e mulheres para explicar um pouquinho mais, tá? Para a gente deixar esse ponto bem amarrado, porque você vai ver como já já isso vai fazer a diferença na hora de resolver problemas que exigem um pouquinho mais da gente. Beleza? Então vamos embora lá para a tela. Veja só. Imagine que numa sala, tá? Com 600 pessoas, eu digo que a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2/3. Gente, presta muita atenção, tá? A razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2/3 nessa sala que possui 600 pessoas. Ora, se a razão de homens e mulheres nessa ordem é 2/3, então para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres, não é assim? Tá, isso aí tá tranquilo. Mas lembre-se, gente, que a partir de hoje, toda vez que a gente olhar para uma razão, como essa, por exemplo, a gente pode ir mais além, se for preciso, tá? Perceba, se eu quiser, pessoal, relacionar a quantidade de homens, preste atenção, gente, a quantidade de homens com o total de pessoas nesse grupinho que eu estou trabalhando, veja que eu tenho 2 homens, num total de quantas pessoas nesse grupinho, gente? 5 pessoas, porque são 2 homens e 3 mulheres, 5 pessoas. Então, essa fração relaciona, não é, a quantidade de homens em relação ao total de pessoas desse grupinho. Não é assim, gente? E se eu quisesse relacionar através de uma razão a quantidade de mulheres em relação a esse grupinho de pessoas? Ora, eu tenho 3 mulheres num total de 5 pessoas. Então, vai ser 3 mulheres, não é assim? Num total de 5 pessoas. Tá, e você lembra por que é importante a gente fazer isso? Você lembra, porque eu disse assim, gente, se a questão fornecer o total de pessoas, eu tenho como calcular, fazendo esse procedimento, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Mas aí, gente, eu queria explicar mais um pouquinho para você entender como é que a gente vai fazer esse procedimento. Veja só, quando eu olho para essa razão, que razão? 2/5, perceba que essa razão está relacionando a quantidade de homens para a quantidade de pessoas. Eu tenho 2 homens para cada 5 pessoas. Não é assim, gente? E aí, veja só, perceba o seguinte. No meu problema, a questão está me dizendo que eu tenho 600 pessoas. Veja só, essa razão, novamente, repito, está me dizendo que para cada 2 homens, eu tenho 2 homens para cada 5 pessoas. Minha gente, se eu tenho um total de 600 pessoas, não é assim? Eu pergunto, quantos homens eu terei? Veja, de 5 para 600, eu multipliquei por quanto, gente? É só dividir 600 por 5. Não é assim? E aí, quanto é 600 dividido por 5? 120. Então, eu multipliquei de 5 para chegar em 600, eu multipliquei o 5 por 120. Ora, então, no numerador, eu vou precisar também multiplicar por 120 para que a minha razão se mantenha a mesma, não é? Tranquilidade? Bom, quanto é 2 vezes 120? 240. Ah, professor, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, essa razão me diz aqui que para cada 2 homens, não é?
Eu tenho 2 homens a cada 5 pessoas. Beleza, tranquilo. Mas o meu problema diz que eu tenho 600 pessoas. Então, veja, que eu vou criar aqui uma outra razão, cujo denominador vai ser 600, porque agora eu vou ter 600 pessoas. Não é assim? Então, de 5 para chegar em 600, eu precisei multiplicar por 120. Para que a razão, a proporção se mantenha, o numerador vai ter que ser multiplicado por 120 também. Então, eu tenho, ó, 2 vezes 120 dá 240. Então, o que é que essa nova razão aqui está me dizendo, gente? Que, perceba, o numerador está relacionado a quem? O numerador está relacionado à quantidade de homens. Essa nova razão me diz que se eu tiver agora, não é, 600 pessoas, dessas 600 pessoas, eu vou ter 240 homens. Veja que na fração inicial, para cada 5 pessoas, eu tinha 2 homens. Para cada 600 pessoas, eu vou ter 240 homens. Claro que aí a quantidade de mulheres eu já posso descobrir tranquilamente. Se das 600 pessoas, 240 são homens, então 360 serão mulheres. Tudo bem. Por isso que a gente faz assim, ó, resumindo, por isso que a gente faz esse procedimento, a gente fraciona essa razão inicial 2/3 nessas duas, 2/5 e 3/5, porque se a gente quiser calcular a quantidade de homens, é só fazer 2/5 do total. O total é quanto? 600. Não é assim? E aí, ó, eu posso simplificar 600 por 5 dá 120, 120 vezes 2, 240 homens. Então, está aqui a explicação da gente pegar essa fração 2/5 e multiplicar pelo total, ok? Vamos fazer esse mesmo procedimento devagarzinho aqui embaixo, gente? Vamos lá? Olha só, o que é que esta razão aqui embaixo está me dizendo? Que num total de, se eu tiver 5 pessoas, olhe para o denominador, dessas 5, 3 serão mulheres. Mas perceba, gente, que a questão não é pede que a gente trabalhe com um total de 600 pessoas. É ou não é? Então, ó, para sair de 5 pessoas para 600 pessoas, eu precisei multiplicar por 120. É ou não é? Então, para eu criar uma nova razão, não é, que vai ser igual a essa primeira, tá? Sendo que essa primeira está no formato irredutível, para que essas coisas sejam iguais, eu preciso multiplicar o meu numerador por 120 também. 3 vezes 120 dá 360. Então, essa nova razão, aqui, ó, está me dizendo o seguinte, ó, se eu tiver, perceba, 600 pessoas, ok? Dessas 600 pessoas, 360 serão mulheres. De boa na lagoa. Claro que numa prova eu faria assim, né? 3/5 do total, que é 600. Aí simplifica, que dá 120. 3 vezes 120 dá 360 mulheres. Ok, gente? Tranquilidade. Então, é importante que a gente saiba proceder dessa forma, entendendo o que está fazendo, porque quando a gente for estudar já, depois de estudar agora o conceito inicial de proporção e estudar algumas propriedades, a gente vai fazer alguns probleminhas de mistura e você vai ver que isso vai ser muito importante. Tudo bem? De boa na lagoa? Então, vamos lá para a tela, já que a gente revisou isso, tá? Vamos estudar agora o conceito de proporção. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é uma proporção, trabalha com proporção o tempo inteiro, né, gente? E aí, venha cá comigo, só para eu dizer mais uma coisinha, eu prometo que é a última coisa. Essa parte, né, da matemática básica que a gente vai estudar, razão, proporção, regra de 3 simples e composta, porcentagem, são muito úteis, inclusive em outras disciplinas. Eu sei que você usa razão, proporção, regra de 3, porcentagem na química, na física, não é verdade? Então, assim, é um custo-benefício muito grande se a gente se esforçar um pouquinho agora para aprender bem os conceitos e retomar, não é? Se você ainda tem dificuldade nesses assuntos da matemática básica, para a gente de uma vez por todas aprender e você vai ver como você vai crescer nessas outras matérias que eu acabei de falar. Tá
tá bom? Então vamos lá para a tela. Olha só, gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: por definição, o que é uma proporção? Veja, por definição, se você abrir um livro de matemática, a definição de proporção vai ser dados 4 números reais, A, B, C e D, não nulos e nesta ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão entre A e B é igual a entre C e D. Ó, a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. E aí, ó, isso é uma proporção, é uma igualdade entre razões. Está vendo, gente? E eu leio isso aqui assim, ó. A está para B. Vamos ler junto comigo. Vá, acompanhe, tá? Vamos lá. A está para B, assim como esse igual, ó, assim como C está para D. Ok? Tranquilidade. E essas razões, como são iguais, a gente diz que a razão ou fração A sobre B e C sobre D, elas são equivalentes. Ok, gente? Tranquilidade. Bom, mas eu lembro também que quando a gente estudou razão, não é, que a gente pode representar uma razão genérica assim, eu perguntei quais são os elementos da razão e a gente viu, o A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais são os elementos de uma proporção? Quais são os elementos de uma proporção? Bom, está aí uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Tá? Os elementos de uma proporção são esses, ó. São os extremos e os meios, tá ok? Aí você diz, mas professor, como assim meio, como assim extremo? Veja, eu lembro que eu comentei com vocês que uma razão, ela pode ser representada assim, ó. Eu vou representar essa razão A sobre B, nada me impede de representar assim, A, dois pontinhos B, lembra? Eu posso representar essa razão C sobre D assim, ó, C, dois pontinhos D. Então, fica A, dois pontinhos B, igual a C, dois pontinhos D. Estou representando isso aqui. É ou não é? E aí, gente, quando eu represento uma proporção dessa forma aqui embaixo, que forma essa forma aqui, ó, A, dois pontinhos B igual a C, dois pontinhos D, perceba que eu posso dizer que esses termos B e C, eles estão no meio, e esses termos aqui, A e D, eles estão no extremo. É por isso que quando seu professor de matemática, em algum momento da sua vida, não é, ensinou proporção a você, ele dizia, olha, gente, vamos fazer aí meio pelos extremos. Está lembrado disso? Tranquilidade? Massa. E aí, falando em meio sobre os extremos, já já eu vou falar da constante de proporcionalidade de uma proporção, já já eu falo sobre isso, tá? Vamos focar aqui ainda na parte mais básica do que vem a ser uma proporção, que são nos seus elementos. E agora, vamos estudar as principais propriedades das proporções. Veja só, gente, as proporções, elas possuem, tá, várias propriedades. E eu não vou ficar aqui me aprofundando em todas as propriedades das proporções, porque a gente tem que ser prático, objetivo, né, direto, e estudar o que realmente cai e o que realmente é importante e relevante. Tá? Então, das várias propriedades que as proporções possuem, nós iremos estudar duas. Uma, inclusive, ela é tão importante que recebe um nome. Ela é chamada de propriedade fundamental das proporções. E o que é que essa propriedade fundamental das proporções diz? Que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Não é assim? Vamos lá para a tela? Então, essa primeira propriedade, ela ganha, né, gente, até um nome. É propriedade fundamental das proporções. E ela diz o seguinte, ó, que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É por isso que quando a gente está resolvendo um probleminha, por exemplo, que eu chego na seguinte equação, x sobre 2 igual a 20
sobre 30, por exemplo. E aí eu preciso achar o valor de x. Aí o que é que a gente pode fazer? Veja que nós estamos diante de uma proporção. E em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ó, é por isso que você pode multiplicar cruzado. 2 vezes 20, 40. 30 vezes x, ou x vezes 30, 30x. E aí eu passo, né, o 30 dividindo, fica 40 sobre 30, simplificando, x igual a 4/3. Ok? Tranquilidade? Ótimo. E a próxima propriedade das proporções que eu trago para vocês é uma propriedade que a gente vai usar muito no assunto chamado divisão proporcional. Veja, divisão proporcional não é o nome da propriedade, é o nome do assunto que a gente vai estudar logo mais, tá certo? E o que diz essa propriedade, na verdade, ela, quando a gente lê o que essa propriedade diz, a gente lê e normalmente não entende nada, né? Veja o que essa propriedade nos diz. Em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Quando a gente lê o que é, né, matematicamente falando, o que essa propriedade nos diz, a gente meio que não entende o que é que ela está dizendo, né? A gente diz, professor, que viagem é essa? E aí eu vou traduzir o que está dito nesse texto para vocês aqui, com um exemplozinho, pode ser? Veja só, o que essa propriedade diz para a gente, que a gente vai usar muito nesse assunto de divisão proporcional, é o seguinte: se eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D, tá? Essa propriedade diz o seguinte, que se você tiver uma proporção, a gente pode, a partir dessa proporção, né, encontrar uma razão que vai ser igual a essa proporção, somando-se os antecedentes das razões que formam a proporção e dividindo pela soma dos consequentes das razões que formam a proporção. Como assim, Sanches? Veja, eu tenho uma proporção A sobre B igual a C sobre D. Essa proporção, por esta propriedade, vai ser igual a uma outra razão, e essa outra razão eu obtenho, né, somando os antecedentes das razões que formam a proporção, A mais C, e dividindo pela soma dos consequentes das razões que formam a minha proporção, B mais D. Ok? Então, por exemplo, se você tem algo desse tipo, ó, A sobre 5 é igual a B sobre 10, nada me impede de dizer que essa proporção é igual a uma outra razão, cujo numerador vai ser A mais B e o denominador vai ser 5 mais 10. Logo, A mais B sobre 15. Ok, minha gente? Tranquilidade? Pergunto, de boa na lagoa? Bom, então vejam só. Com isso, a gente encerra, tá, essa parte teórica inicial de razão em proporção. No início dessa aula, eu fiz uma revisão ainda mais detalhada para você entender, né, aquele processo de quando você pega uma razão, a gente pode ir um pouquinho mais além e destrinchar em outras informações, lembra? E expliquei aqui um pouquinho sobre proporção. E aí agora a gente está pronto para resolver um tipo de problema de razão em proporção, que são os probleminhas de mistura, que por sinal muitos alunos têm dificuldade, mas vocês vão ver que uma vez aprendido esses conceitos, como a gente trabalhou, de forma muito tranquila, sem pressa e sem agonia, você vai ver que as questões, quando você vê eu resolvendo, né? Assistir eu resolvendo 2 exemplos, isso eu tenho certeza que vai ficar bem consolidado aí na sua cabecinha e vai te ajudar muito a resolver os outros problemas que eu irei propor. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, dê uma respirada, tome uma aguinha, tire um print aí, bora fazer um hashtag de Boa na Lagoa, tira um print aí e posta aí no teu Instagram e me marca. Porque, ó, aqui no núcleo a gente vai mais além. A gente faz esse trabalho, né, de forma assim, bem tranquila,
Tá? Bem, assim, eu preparo isso para vocês de verdade com muito amor, querendo que você cresça. Muitas vezes na aula, o aluno fica com vergonha de perguntar, né? Professor, eu não gosto de perguntar na aula. Então você vem aqui, assiste, né, essa aulinha quantas vezes você quiser e leva lá para a sala para a gente tirar dúvida, né? Essa metodologia de você assistir às vezes a aula antes do professor falar em sala de aula ou até depois para revisar, ela ajuda muito na construção do nosso conhecimento. Beleza? Então a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para resolver esses probleminhas. Não sai daí não.